A palavra de Deus em Mateus, capítulo 21. Essa passagem de Mateus vai primeiro falar da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, e aqui Mateus vai falar que existe uma referência bíblica, profética, para esse acontecimento. Lembre que Mateus escreve o livro dele para os judeus, e ele tem essa preocupação de provar que Jesus era o Cristo. Então, ele tem que associar muitos acontecimentos da vida de Jesus a acontecimentos bíblicos, para que pudesse criar essa conexão, porque ele sabia que só acontecia determinadas coisas porque já estava predito por profetas. Então, Mateus tem esse cuidado e Jesus entra de forma gloriosa. Agora, aqui Jesus confunde eles, porque Jesus entra de forma triunfal e ao mesmo tempo de forma humilde. Existe a grandeza real de Jesus aqui, porque o povo o tratou como um rei, mas ao mesmo tempo existe uma humildade, porque esse homem entra num jumentinho. Então, só quem percebia a realeza de Jesus é quem tinha, pelo Espírito Santo de Deus, a revelação. E veja que eles não entendem essa situação. E eles honram Jesus, eles cortam, e aquilo deixa a cidade alvoroçada. No verso 10 nós vemos, ficam todos alvoroçados, porque chamou a atenção da cidade, né? Roma vivia tendo revoltas, pessoas se revoltando para tomar o império, para se libertar. Tem muitos filmes falando sobre soldados que se rebelaram das partes do reino, e isso era comum, ele estar combatendo revoltas. E existia também uma certa esperança dos judeus para que tomassem o poder. Então, isso causa o que? Alvoroço, vendo alguém entrando de forma honrosa. Isso chama a atenção dos judeus e chama a atenção de todos. E eles perguntam, e Jesus, quem é esse? Ele diz, é o Jesus, o profeta de Nazaré. E ele chega no templo, ele faz uma coisa interessante, ele derruba tudo ali, porque estavam fazendo do templo comércio, né? Muitos estavam ali, não tinha mais a preocupação de criar a sua própria ovelha, ou talvez comprar de um vizinho, e às vezes tinha que ter sentimento, porque esse carneirinho ali que tinha contato, oferecer ele, tinha dor. Isso existia um aprendizado também, porque você dá geralmente o melhor cordeirinho, era o cordeirinho mais bem cuidado. Então, tem vários fatores envolvidos aqui. Mas muitos não podiam, por questões de morar na cidade, tinham que comprar, mas acabou que o templo virou uma preocupação por cambista, troca de moedas, e a questão de vender animais. Então, o interesse financeiro estava muito grande, a instituição religiosa estava muito prejudicada, né? Existia 2 sacerdotes, quando só podia haver um. A corrupção misturou-se muito com eles. E Jesus aqui dá uma correção, e hoje nós temos que ter cuidado com isso, né? A igreja pode vender Bíblia, pode vender livros, é bom, né? Pode fazer uma campanha ali para vender uma camisa, um negócio para arrecadar dinheiro, mas tomem cuidado para poder isso não ser de forma exagerada. Pode ter uma lanchonete frente à igreja, já que os irmãos às vezes moram longe, querem comer, ou a igreja pode vender para poder arrecadar dinheiro para um evento. Tudo bem, é compreensível, mas tomem cuidado, porque tem coisas que pode ser pecado, porque o templo é sagrado. Não pode ser feito no espaço do culto, né? Porque o espaço do culto só pode ser feito culto. Bom seria que nem casamento se fizesse no espaço só onde você cultua Deus, porque não existia casamentos em templos, né? Casamento era em casas de pessoas, em locais apropriados. Então tem pessoas que fazem festa de aniversário do pastor dentro da igreja. Não, é errado. Imagine, olha, tem que entender, a igreja, quando o povo de Deus está reunido, Jesus está reunido, Deus, o Espírito Santo, a glória de Deus se manifesta. A igreja cria uma conexão com o templo que está no céu, com a glória de Deus, com os querubins, com a arca do céu, com as coisas do céu. Então você imagine Deus ali com toda a sua glória parando para ver o cantar de parabéns de um pastor. Eu já vi coreografias em homenagem a pastor dentro de igreja, e honras, e falam no microfone. Isso é errado, isso é idolatria pura.
Se tiver um lugar afastado da igreja, um lugar à parte do lugar do culto, pode-se fazer, mas dentro do local onde se cultua a Deus, só se cultua a Deus. Só quem foge a regras do lugar do culto são crianças, que às vezes sai aí, anda debaixo dos bancos, faz algumas travessuras, chora na hora da palavra e a mãe tem que se levantar. Isso aí é compreensível, Deus acha bonito. O rei Davi disse: até os pardais encontraram casa e as andorinhas ninhos diante dos teus altares, Senhor dos exércitos. Nós vamos matar uma andorinha dentro da igreja, porque a andorinha fez o ninho. Tira com cuidado, bota no árvore. Mas, fora isso, o espaço do culto é sagrado, é para reuniões eclesiásticas, é para estudo da palavra, é para pregação e louvor a Deus. Usar o espaço do culto para coisas que não são da palavra de Deus é pecado. Se não tem um espaço reservado, tem que fazer na casa do pastor, tem que fazer na casa de alguém, que alugar um clube. Mas não se deve fazer. Espaço sagrado é espaço sagrado. Não se pode tomar banho na piscina que batiza o povo. Tem gente que quer mergulhar e tomar banho no tanque que batizam pessoas. É um absurdo, é profanação do sagrado. Uma vez eu vi um pastor comentando, e na época eu fiquei triste, mas ninguém vai corrigir um pastor, é muito difícil. Depois me arrependi porque não corrigi. Mas que o tanque estava para tomar banho, fazer um banho ali, e as pessoas tomar banho no tanque da igreja. Aquilo me entristeceu muito. Entristeceu outro irmão, acabou afastando nós da igreja. Meu amado, isso é sagrado. O tanque batismal é sagrado. Não se pode misturar as coisas sagradas. Se uma criança pular no banho lá e tomar banho e mergulhar, você não vai matar a criança porque você fez isso. É uma criança, Deus não vai considerar isso. Mas um adulto mergulhar, sabendo que é um lugar onde Deus opera ali, a água não vale nada, o tanque não vale nada, mas naquele momento que está acontecendo, está tendo remissão de pecados. Claro que acontece pela fé, mas ali tem a presença de Deus. Então, tomem cuidado com essas coisas. Coisas sagradas, é usar os instrumentos da igreja. Eu vi uma vez um irmão que chamaram ele para tocar, ele tocava violino, chamaram ele para tocar em eventos de casamento, e ele falou que não ia, porque ele ia ter que comprar um violino para tocar só em evento de casamento, que ele não ia usar o violino que ele usa para tocar na igreja em outros eventos. Que coisa linda! Você não pode usar as coisas de Deus nas coisas do mundo, irmão, isso é profanação. Tem gente que canta na igreja e canta no mundo, está errado. E aqui Jesus está deixando a lição. E outra coisa no verso 14 é que Jesus faz muitas curas. Jesus faz muitas curas e é preciso que aonde tem Jesus tem libertação. Aonde tem o Espírito Santo tem libertação. Não é possível que uma igreja viva sem curas, sem expulsar demônios, só ouvindo palavra, e às vezes a palavra nem serve. Se você for hoje nas igrejas evangélicas, a maioria ninguém aprende nada. A pessoa passa anos na igreja sem aprender nada. Primeiro, porque tem igreja que não tem culto de ensinamento. Então, culto tem que ter ensinamento. Novos convertidos têm que passar por uma peneira, tem que estudar o Novo Testamento. Os livros todos do Novo Testamento acompanhados por pessoas, tirando dúvidas. E essas igrejas ela tem que ter estudos completos de livros para poder entender princípios. Porque um dia prega, Deus abre a porta, outro dia pega numa cura, outro dia abre o mar vermelho, e o cristão está vivendo achando que Deus vai fazer só isso na vida dele, nunca vai corrigir. E esses cristãos, quando dão de cara com a palavra de correção, eles se assustam e dizem: não, Deus é amor, Deus não faz isso, ficam todos assustados, porque nem crentes são, porque não experimentaram a palavra de Deus completa. Tem pães asmos na casa de Deus, sem fermento. Tem que experimentar o amargo e o doce na palavra, para não ter que experimentar na prova. Mas aonde tem o Espírito de Deus tem que ter milagre, tem que ter libertação. Vendo então os principais sacerdotes e escribas, que faziam os meninos clamando: Hosana, filho de Davi, disseram: o que esses dizem? Aí Jesus vai dizer: olha, eles estão dizendo o que está escrito na Bíblia.
Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste perfeito louvor. E deixou, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. E aqui Jesus vai dar uma explicação de autoridade. Jesus chega numa figueira, a figueira não tem fruto, ele amaldiçoa ela e ela seca. E os discípulos ficam maravilhados. Jesus vai dizer: tudo que você disser crendo, você vai acontecer. É um aprendizado importante. Você vive no nível das suas palavras. Você vive no nível das suas palavras. A vida que você tem hoje é o nível das suas palavras. Eu muitas vezes tive que reaprender esta lição. Recentemente estou reaprendendo de novo, porque a gente vive no nível das palavras. Às vezes a doença que você está passando é o nível das tuas palavras, dos teus pensamentos. O nível que você está vivendo hoje é o nível da palavra. Pela palavra, Deus criou o quê? Os céus e tudo. Deus viu trevas, mas ele não disse, aqui tem trevas. Não, ele disse, haja luz, e houve luz. E o apóstolo vai dizer ali em Hebreus que a fé é poder. Deus criou pela fé. Então, nós tem uma relação de igualdade aqui. Se Deus criou pela fé e Deus criou pela palavra, fé e palavra é a mesma coisa. Existe uma relação de igualdade aqui que nós temos. Então, se você fala com fé ou fala fé, porque ou a palavra é fé ou ela naturalmente tem que ter fé, você cria coisas à sua volta. Então, você vive no nível das suas palavras. Se você planta grosserias, você vai criar um ambiente de grosserias. Se você assiste uma novela que tem adultério, você vai viver no nível do adultério. Aí o adultério vai vir para seu esposo, para sua esposa, para seus relacionamentos. Se você assiste novelas e filmes que estão relacionados à agressividade, à sensualidade, à promiscuidade e a pecado, você vai viver nesse nível. Se você assiste coisas que estão relacionadas a pecado e a miséria, e pecado e miséria ainda de mãos dadas, você vai viver no nível da miséria. Se você é pessimista, você vai viver no nível do pessimismo. Foi uma das coisas que mais me fez sofrer na vida. Porque de vez em quando eu tenho que estar revendo este ensinamento na minha própria vida. Atualmente eu estou revendo. Aí tenho que acordar para entender que nossas palavras criam coisas à nossa volta. Já fizeram uma pesquisa científica e é comprovado, fotos e filmagens, que a água, as moléculas da água mudam se você fala ódio ou se você fala amor. Se você fala amor, ela cria uma beleza tão grande. Se você fala ódio, a palavra ódio, ela cria uma coisa feia na água. Imagina o nosso corpo que é cheio de água. Imagina o nosso cérebro que é cheio de água. Esse estado emocional que você está, às vezes é palavras. Você só fala em problemas. Eu ouvi a história de uma irmã testemunhando, ela levantou e testemunhou que o marido dela era um homem bom, piedoso, crente, fiel a Deus. E aí, quando ela saiu, a irmã disse, não, é tudo mentira. O marido dela não é assim, não. Eu falei assim, não, eu estou testemunhando o que eu quero que aconteça. Meio atrapalhado, mas ela não está tão errada, não. Comece a falar daquilo que você quer que aconteça, não o que você está vivendo. Você só fala em desgraça, sua empresa está em desgraça, amados, isso é sério. Recentemente eu passei por isso, por os problemas que eu depois fui ver que eram o nível das minhas emoções, das minhas palavras. Palavras, pensamentos, emoções, criam coisas à nossa volta. Deus deixou nós, como imagem e semelhança dele, nós, de certa forma, criamos certas coisas. A autoridade nossa sobre esse mundo se manifesta por meio da palavra. A Bíblia diz, dominai esse mundo, e nós não, às vezes, dominamos, nós deixamos Satanás dominar. Tudo é feito pela palavra, as curas eram feitas pela palavra, ou imposição de mão. Jesus, mas se você impõe a mão, tinha um pensamento, que é palavra pensada, que você exerce sobre a pessoa na hora que você impõe a mão. Jesus expulsa demônio pela palavra, a palavra cria a condição para que o bem se estabeleça na sua vida e para que o mal saia. Muda as tuas palavras. Tem pessoas que estão com o casamento arruinado, infelicidade no lar, sofrimentos, e as palavras não mudam, são pessoas grossas.
Palavras duras e agressivas, viva no nível das suas palavras e que sejam palavras melhores. E Jesus está dando exemplo, e ele ainda vai dizer, ó, se você disser, tiver fé do grão de mostarda e disser, nós temos que a fé e o dizer estão relacionados. Você pode ter fé e ficar calado, mas se você desejar intensamente, fale, diga que você quer. Diga que você quer um emprego, diga que você quer o que melhore, fale coisas boas e comemore isso. Viver falando de desgraça atrai desgraça. Quem gosta de negativismo, de miséria, de coisa ruim, é o próprio Satanás, é o demônio. Esse é o nível que ele opera. Quando você opera no nível da fé, esse nível é inatingível para eles. Viva melhor. E lembre, você vive no nível das suas palavras. Uma vez eu assisti uma série, eu estudando sobre demonologia, e pensei, psicopatia talvez tenha a ver com demonologia. E fui ver uma série de um psicopata. E me envolvi demais e percebi que depois eu colhi muita coisa ruim, porque cria-se pensamentos em você, desperta emoções em você de raiva, aversão, ao mal, né? Era um psicopata que matava outros psicopatas e às vezes você acaba achando isso bom. Tome cuidado, porque às vezes você torce para o mal de quem está causando o mal. Temos que ter leis duras, que temos que ter punições, porque isso inibe o mal, é bom, mas nós não devemos ser os que estão torcendo pela desgraça alheia, não. Vamos orar e fazer a nossa parte, ensinar a verdade, realmente, tem que ter penas duras, para que o mal aconteça menos. Países que têm penas duras contra agressores, diminuem as penas, diminui os crimes, é claro que isso vai trazer um bem, mas nós não devemos nos tornar alguém na torcida. E esses filmes às vezes despertam isso em nós. E temos que ter cuidado, temos que orar muito, se for preciso assistir, por uma questão de faculdade, alguma coisa, mas orar muito para você não se envolver. Tome cuidado. Eu percebi que eu colhi muito desse plantio, porque pensamentos que você, palavras que você ouve, filmes, novelas, músicas, são plantios na sua cabeça, e isso vai brotar e gerar frutos, e às vezes frutos amargos. Porque sai como palavras, como atitudes. Tome cuidado. Está reclamando do teu esposo, da tua esposa, da tua casa, do teu trabalho, da tua vida, é murmuração. Veja que murmuração foram palavras reclamadas e julgamento da palavra de Deus que fizeram Israel passar 40 anos no deserto. As palavras más a respeito do que Deus disse que era bom. Deus disse, vai lá, tome posse da terra, vocês vão ser abençoados. Eles disseram, não, eles são gigantes, nós não vamos conseguir, não. Nós somos como um gafanhoto. Palavras más a respeito de você mesmo e a respeito da palavra de Deus é pecado grandioso. Veja que nem a idolatria com bezerro de ouro trouxe tanto danos para aqueles povos, mas os pecados da língua, colocar discórdia entre as pessoas, fofocar, mentiras, calúnias. Cuidado com as palavras. Você planta pelas palavras, você vai colher. Jesus disse, pelas nossas palavras, nós seremos julgados e condenados. E chegaram ao templo, e ele vai dizer, tudo que pedir de oração, crendo, recebereis. Isso é bom. Está passando por uma prova? Ora e pede. Você não orou e pediu? Produziu palavras boas. Espera nessas palavras de oração. A oração é um plantio também, é uma palavra lançada. Quando você lança essa palavra no reino do céu, essa palavra ela produz frutos do tempo de Deus e elas voltam para você. Creia que você colherá os frutos da sua oração. Chegando ao templo, verso 23, acercaram-se dele, já ensinando os sacerdotes, e perguntam com que autoridade se faz essas coisas. E Jesus bota eles numa encurralada. Jesus diz, responde a pergunta dele com outra pergunta, diz, o batismo de João era dos homens ou do céu? E eles disseram, se disser do céu, eles vão dizer, porque você não seguiu. Se disser dos homens, eles temiam o povo, porque consideravam João um profeta. A terceira opção aqui era dizer, eu não sei, era que eles escolheram. Mas veja que eles estavam em dúvida. Eles não sabiam o que responder, eles deram a opção que cabia mais a eles. Eles não deram a opção, e eles nem sabiam a resposta direito, estavam indecisos. Você vê que era um povo religioso confuso, não sabia nem se João era de Deus, mas também não sabia se não era, e disseram, eu não sei.
veja que humilharam a sua própria crença. Jesus fez uma pergunta fechada, essa pergunta fechada é feita muito em técnica de venda, onde você dá só duas opções de escolha para a pessoa. E Jesus colocou ele entre duas perguntas, mas ele saiu o quê? Pela tangente, pela terceira possibilidade, que era dizer que não sabia. E aí que Jesus fez o quê? E eu tampouco vou dizer para vocês. Se vocês não sabem, eu tampouco vou dizer com que autoridade faço isso. Aí ele diz, mas que parece? Um homem tinha 2 filhos, dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Ele, porém, respondeu e disse, não quero, mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo, disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles. O primeiro, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vocês no reino dos céus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para crer. Jesus está dizendo, olha, o pai tinha 2 filhos, um chamou os 2 para trabalhar. Um disse que ia, mas não foi, outro disse que não ia, mas foi. Jesus está dizendo que é o seguinte, o mais importante é você se arrepender do que você fez e fazer a coisa certa. Não é dizer que vai fazer. Você diz, eu vou servir a Deus, mas não serve. Aí aquele que está no mundo em pecado se arrepende e serve. Então, Jesus está dizendo que o arrependimento e a atitude que você faz depois que você se arrepende é mais importante do que a vida de palavras sem atitude. Ouvi outra palavra, verso 33. Um pai de família que plantou uma vinha, circundou o valado, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e ausentou-se longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram outro. E por último, Jesus vai dizer no verso 37, mandou os seus filhos. E verso 39, lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o servo da vinha, que fará aqueles homens? Diziam-lhes eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores que ao seu tempo lhe deu fruto. Disse-lhe Jesus, nunca leste nas escrituras as pedras que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta como cabeça do ângulo? Pelo que o Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos, portanto eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Aqui Jesus está falando especificamente da salvação. A salvação, ele era através do judaísmo. Para você se salvar, você tinha que se arrepender dos pecados, se tornar judeu e seguir uma vida de judaísmo. Jesus está dizendo aqui o seguinte, nós vamos tirar isso e vamos dar uma outra nação. Mas Jesus tirou a salvação dos judeus? Não. Deus está dizendo que vai ser estendida agora, não vai ser pelos mesmos métodos, né? E hoje, basicamente, quem se proliferou no mundo foram os cristãos. Nem todos os cristãos vivem dentro da palavra de Deus, tem muitas misturas, mas Jesus está dizendo isso, que a salvação será dada a outro. Quem cair sobre esta pedra, despedacear. E aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido aos pobres, ao pó. Os príncipes sacerdotes fariseus, ouvindo essa palavra, entenderam que falava dele. E pretendiam prendê-lo. Mas o povo tinha como profeta. Então, aqui Jesus finalizou com a questão da salvação. O povo judeu continua sendo o povo de Deus, tem muito mistério com ele, tem muita promessa com aquele povo ainda que não se cumpriu. Tem coisa que Deus prometeu a Abraão, que ainda vai cumprir, com Abraão ainda, depois que Abraão ressuscitar. Então, nós não podemos odiar judeu, é pecado odiar judeu, é pecado perseguir judeu, antissemitismo é coisa diabólica. Nós não devemos ser antissemitas. Cristão não é antissemita, mas por um período eles ficaram enganados. Nós vemos aqui, durante os relatos bíblicos, que o próprio Deus permitiu que eles cegassem os seus olhos. Falava às vezes em parábolas e dizia, porque eles vendo não ouvirão, ouvindo não ouvirão, é para que eles não entendam mesmo. Deus criou uma situação, claro que Deus não criou como maldade de Deus, mas como consequência das escolhas dele. Existia uma idolatria nesse povo. Esse povo não estava idolatrando mais imagens, mas estava idolatrando o templo, estava idolatrando o sábado, estava idolatrando tanta coisa, que eles não estavam preocupados mais em servir a Deus, estavam preocupados em servir, às vezes até a ensinamentos de
rabinos, de mestres da lei, que contrariavam a própria lei. Porque, na verdade, obedecer a Deus é seguir a sua palavra. E o povo estava perdido e cego neste momento. Lembra que os judeus aqui, fariseus e saduceus, são o povo dessa época. E não era o povo todo, porque fariseus, como já explicamos, e nós não sabemos aonde esses áudios vão chegar, fariseus não eram pessoas más. Fariseus eram um grupo religioso dentro do judaísmo. Nós explicamos, onde tinha assembleiano, a igreja evangélica. Ela tem assembleianos, batistas, presbiterianos, e Deus é amor, Internacional da Graça, tem várias. Então, no judaísmo tinha os zelotes, os saduceus e os fariseus eram os principais, e os fariseus tinham muito destaque. E aqui, quando diz os fariseus faziam uma maldade, a gente acha que os fariseus eram mal. Não. Tudo indica que Jesus também era da igreja dos fariseus, porque a crença que Jesus pregava, ela parecia mais com as dos fariseus. Jesus acreditava, por exemplo, em ressurreição, os saduceus não acreditavam. Jesus era mais pacificador, os zelotes queriam tomar o poder pela espada, pela guerra. Então, olhando assim, você percebe que a família de Jesus provavelmente era dos fariseus, e Jesus foi criado num ensino farisaico. Mas Jesus era mau por causa disso? Não, nem os discípulos, nem Nicodemos, nem outro, tinha vários ali que eram bons, inclusive a população normal. Agora, como foi a liderança que perseguiu Jesus, e a liderança ali maior era dos fariseus e saduceus, aí a gente acha que ser fariseu era maldade. Não confundam isso. Aí acha que todo judeu era fariseu e que fariseu é coisa ruim. Não. Era alguns dos fariseus que eram da liderança e que eram judeus. Os judeus, a maioria aqui, gostavam de Jesus e gostavam de João Batista. Eles foi enganados por algumas lideranças. E aí mentiram sobre a ressurreição de Jesus, e até hoje eles vivem enganados. Então eles nem são culpados, esses judeus que estão aí não são culpados. É a mesma coisa de você querer culpar os brancos de hoje pela escravidão do passado. É um pecado. Como é que alguém que nasceu agora é culpado pela escravidão que já acabou? Não, irmão. Vamos viver o momento. Basta cada dia o seu mal. Se alguém cometeu o crime de racismo, vamos, né, punir essa pessoa, corrigir pelo amor de Deus, primeiro corrigir por meio da palavra, e se a igreja pegar a palavra direitinho na igreja, nem vai ter racismo, porque o Espírito Santo de Deus, pela palavra, tira do racismo, porque não existe negros nem brancos diante de Deus, não existe judeus nem gregos, nem brasileiros, nem ninguém, para Deus isso é igual. O que importa é, só existe para Deus uma diferença, quem serve a Deus e quem não serve, quem é filho de Deus e quem não é, essa é a única diferença que existe na Bíblia. O resto não existe. Gordo e magro, alto e baixo, negro e branco, não existe. Mas vamos corrigir pela palavra. E se alguém não se corrigir pela palavra, a lei tem suas punições. Mas odiar os brancos, porque no passado os negros foram escravos, isso é pecado grave. Porque você está promovendo o ódio, a discórdia entre irmãos. Isso é abominação diante de Deus. Deus acha isso abominável. A mesma coisa de você cometer o pecado de incesto, de zoofilia, que é sexo com animais. Essas coisas gravíssimas, os pecados que tinha em Sodoma e Gomorra, era abominação. Isso para Deus é abominação também. Então, tira isso da tua mente. Odiar judeu é abominação diante de Deus. Você não pode viver debaixo de maldição. Não odeie judeu, não odeie brancos, não odeie negros, não tenha ódio no coração. Receba a palavra e compartilhe no nome de Jesus. Amém e amém.